Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 20, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre a segunda parte do sistema nervoso. Vamos falar sobre os tecidos que compõem o sistema nervoso e vamos falar os órgãos que fazem parte do nosso sistema nervoso. Lembra que a gente na aula passada viu as células? Algumas aulas atrás a gente viu a organização dos seres vivos, formados por células, tecidos, órgãos, sistemas, formando um organismo vivo. Como a gente viu na aula passada, células, a união de algumas células que têm uma função semelhante formam tecidos. A união de alguns tecidos com funções semelhantes formam os órgãos. É isso que a gente vai discutir na nossa aula de hoje. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar os tecidos e órgãos que compõem o sistema nervoso humano, apresentar as funções dos tecidos e dos órgãos do sistema nervoso humano e conhecer a localização dos órgãos do sistema nervoso humano. Por que sempre humano no final? Existe uma grande diferença entre o sistema nervoso de seres humanos e de outros animais. Então é sempre importante a gente especificar. Estamos falando do sistema nervoso dos seres humanos. E esse é o funcionamento do sistema nervoso dos seres humanos. Outros animais terão um sistema nervoso diferente do nosso. Então, por isso está sempre especificado: humano. Pessoal, antes da gente começar com a nossa aula de hoje, eu quero que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês, façam anotações e curiosidades, palavras novas, conceitos novos que vocês encontrarem aqui, e depois tenho certeza que vai se tornar muito mais fácil vocês fazerem uma revisão dessa aula, fazerem o nosso exercício, posteriormente uma avaliação, uma prova, vocês também vão conseguir se sair melhor. Então, vamos começar? O sistema nervoso humano. O sistema nervoso é constituído por 3 componentes principais, divididos pela sua anatomia e pela sua função. O sistema nervoso central, a gente vai abreviar ele como SNC, Sistema Nervoso Central, está no centro da estrutura e do funcionamento do corpo. Ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal, que se estende pelo interior da coluna vertebral. Então, sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e pela medula espinal. Não é espinhal, é espinal. A partir do sistema nervoso central, se ramificam 43 pares de nervos, que, à medida que se dividem, percorrem caminhos estreitos entre os órgãos, os tecidos, formando a rede do sistema nervoso periférico. Abreviaremos sistema nervoso periférico como SNP. Sistema nervoso central, SNC, sistema nervoso periférico, SNP. Um sistema nervoso periférico são vários nervos que partem do sistema nervoso central. O sistema nervoso central pode ser visto como coordenador e decisor com o sistema nervoso periférico, enviando as informações como entrada sensorial e recebendo instruções como saída motora para os músculos e glândulas. O sistema nervoso periférico vai ser responsável por captar sensações e enviar para o sistema nervoso central, que vai coordenar e tomar uma decisão. Recebeu a informação, vai decidir, o que a gente vai fazer agora? A gente vai levantar a perna. Então, ele vai enviar sinais, vai coordenar sinais que vão ser enviados pelo sistema nervoso periférico para uma determinada musculatura da perna, que vai contrair e vai levantar a perna. Essa é a função do sistema nervoso periférico. O terceiro componente é o sistema nervoso autônomo, representado pela sigla SNA, Sistema Nervoso Autônomo. Ele tem alguns elementos nervosos localizados no sistema nervoso central e compartilha alguns nervos com o sistema nervoso periférico, tendo também as suas próprias
cadeias nervosas ao longo da medula espinhal. Sua função é automática, tratando de atividades como a regulação da pressão sanguínea e ajuste dos batimentos cardíacos. Sistema nervoso autônomo. A gente não precisa pensar, o nosso sistema nervoso não vai se preocupar com ele. O sistema nervoso central não vai se preocupar com ele, em coordenar o nosso coração para ele bater. Isso faz parte do sistema nervoso autônomo. Ele vai estar preocupado inconscientemente, nós não vamos pensar que o nosso coração precisa bater a um determinado ritmo. Ele vai funcionar sozinho, autônomo, certo? Basicamente, o sistema nervoso humano é formado por encéfalo, medula espinhal, nervos e gânglios nervosos. Então a gente tem uma representaçãozinha ali do sistema nervoso, bem parecido com o sistema circulatório, a corrente sanguínea, que seriam várias veias, mas aqui nós temos os nervos que partem da medula espinhal, que vai partir lá do nosso encéfalo, certo? O encéfalo é a maior estrutura de integração e controle do sistema nervoso. Está abrigado na caixa craniana e é formado pelo cerebelo, pelo cérebro de encéfalo, pela ponte e pela medula oblonga. Então são várias estruturas que formam o nosso encéfalo, incluindo o cérebro. O cérebro não é tudo. O cérebro é uma porção do nosso encéfalo. A gente costuma dizer, o nosso cérebro, o nosso cérebro. O certo seria o nosso encéfalo, ele que coordena todas as funções do nosso organismo. Vamos ver cada uma delas, cada uma das partes do encéfalo. Começando com o cérebro. É o centro do pensamento, da memória, das emoções, da interpretação das sensações, do controle de movimentos, entre muitas outras funções. Está dividido em 2 hemisférios que se comunicam. O hemisfério direito recebe informações provenientes do lado esquerdo do corpo e vice-versa. Então, a sensação do tato que eu senti na minha mão esquerda vai ser transmitida por nervos e vai ser interpretada pelo lado direito do meu cérebro. Ela se cruza. O lado direito é responsável por cuidar do lado esquerdo do corpo, por sentir e comandar o lado esquerdo do corpo, enquanto o lado esquerdo do cérebro vai ser responsável por comandar e perceber as interações do lado direito do corpo, certo? O cerebelo é o centro de controle de coordenação motora, da postura e do equilíbrio. Também está dividido em 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. É a mesma função. O direito é referente ao lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo referente ao lado direito do corpo. Diencéfalo, formado pelo tálamo e hipotálamo. O tálamo envia estímulos provenientes do corpo para o cérebro e o hipotálamo está envolvido no controle da temperatura corporal, das sensações como sede, apetite, sono, entre outras sensações que nós temos. Responsável pelo hipotálamo. Nós sentirmos essas sensações, ter sede, ter fome, ter sono, é ele que vai organizar isso no nosso organismo, no nosso corpo. Já o tálamo é responsável por enviar os estímulos provenientes do corpo para o nosso cérebro, onde vai ocorrer a interpretação das emoções, das sensações. A ponte é uma estrutura em que há cruzamento de fibras nervosas, de modo que as informações provenientes de um lado do corpo sejam interpretadas pelo lado oposto. A ponte se localiza na base do cerebelo. Então, na base do cerebelo, nós temos a ponte, que é responsável por fazer essa inversão. O lado esquerdo perceber, interpretar e comandar o lado direito do corpo, enquanto o lado direito do cérebro perceber, comandar, interpretar o lado esquerdo, graças à ponte. Para quem se perdeu, aqui nós temos a imagem
mostrando onde é que fica a ponte, onde fica o tálamo, o hipotálamo, a medula oblonga, que a gente vai comentar agora, e o nosso cérebro. Vai acompanhando a nossa fala juntamente com essa imagem. Fica mais fácil de entender onde está cada parte do nosso encéfalo. A medula oblonga, também chamada de bulbo, é responsável por controlar a tosse, a deglutição, o vômito, o ritmo dos batimentos cardíacos e a respiração. Então, ela tem parte do nosso sistema autônomo, medula oblonga. A medula espinhal é um cordão que fica alojado dentro da coluna vertebral. Medula espinal, lembrando que faz parte do sistema nervoso central, ainda estamos no sistema nervoso central, na SNC, ela fica um cordão dentro da nossa coluna vertebral, cujas vértebras conferem estabilidade à medula e a protegem contra choques mecânicos, impactos, batidas. A medula espinal possui duas funções principais: elaborar respostas simples, como um reflexo, rápidas e involuntárias para alguns estímulos e servir de via de comunicação entre os órgãos dos sentidos, os receptores e estímulos, e o encéfalo, e entre o encéfalo e os órgãos efetores, que vão realizar um determinado movimento, uma determinada função. Então, é a medula espinal que vai ser o caminho por onde vão percorrer essas informações. Tanto do encéfalo quanto da medula partem nervos que se ramificam e atingem todas as partes do nosso corpo. Os nervos se parecem com cordas, passam entre os órgãos e tecidos do corpo e se ramificam no interior deles, dentro dos nossos órgãos, dentro dos nossos tecidos, cada vez menores, cada vez mais finos. Eles são compostos de grupamentos de cordões de comunicação, os axônios alongados dos nossos neurônios. Alguns nervos apresentam pequenas dilatações que correspondem aos gânglios nervosos, e a maioria dos nervos possui dois tipos de fibras: as fibras sensitivas e as fibras motoras. Então, um nervo é como se fosse uma corda. Já observaram uma corda? Um barbante, enfim. Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que são várias cordinhas mais finas que estão enroladas ou dispostas de várias maneiras que formam uma corda mais grossa. Os nossos nervos funcionam da mesma maneira. São vários axônios de neurônios que estão unidos uns aos outros, enrolados ou dispostos lateralmente, formando um nervo, um cordão mais grosso, que vai transmitir informações. Eles podem ser classificados como sensitivos, nervos, fibras sensitivas, ou fibras motoras. As fibras sensitivas, ou aferentes, trazem para a medula espinal e o encéfalo mensagens de receptores localizados nos órgãos dos sentidos e em outras estruturas. Então, são graças às fibras sensitivas que eu consigo enxergar, porque elas estão captando a imagem, os raios luminosos, transformando em uma imagem, transmitindo essas raios luminosos, essa informação para o nosso encéfalo, que vai interpretar como uma imagem, mas é através das fibras sensitivas, que vão levar do ambiente externo para o encéfalo uma mensagem. Já as fibras motoras ou eferentes, elas levam sinais do encéfalo e da medula espinal para os músculos ou para as glândulas. É parte de dentro para o exterior. Elas que vão ser responsáveis pelo movimento do nosso braço. Então, é o encéfalo que está mandando o impulso nervoso, o sinal dizendo para o braço mexer, para o braço movimentar, para a boca falar, produzir som. Enfim, são fibras motoras responsáveis por esses movimentos. Alguns nervos têm somente fibras sensitivas, como o nervo óptico, enquanto outros são unicamente motores.
Aqui nós temos um esquema, uma representação de um nervo. Então vejam que esse nervo ele vai ter vasos sanguíneos no seu interior, ele vai ter vários axônios com bainhas de mielina enrolados e tudo isso junto vai formar um nervo. Pode ser que uma estrutura dessas, um feixe desses, seja sensitivo. Então ele vai levar estímulos do meio ambiente para o encéfalo interpretar. Outros feixes desses podem ser motores, vão transmitir mensagens do encéfalo para um determinado músculo ou para uma glândula, para realizar uma ação. Um feixe pode ser sensitivo na boca, vai transportar um gosto, um determinado sabor para o nosso encéfalo. Ele vai interpretar esse sabor, vai enviar a resposta para nossas glândulas salivares e elas vão começar a salivar, produzir saliva. Então, o nervo sensitivo levou a mensagem para o encéfalo devolveu essa mensagem para um nervo motor para as glândulas começarem a salivar, produzir saliva. E ali nós temos uma representação dos nervos. Os nervos que partem do encéfalo são chamados de nervos cranianos. Os nervos que partem da medula espinhal são chamados de nervos raquidianos ou espinhais. Fibras nervosas periféricas. Esmagadas ou parcialmente cortadas podem regenerar-se lentamente, se o corpo celular permanecer intacto. Se o corpo celular for destruído, elas não vão conseguir se regenerar, não vai ter um núcleo. A parte lesada da fibra perde sua nutrição e degenera, deixando oca a bainha de mielina. Então você fez um corte profundo no braço e cortou um nervo. Com o tempo, o teu movimento vai voltar. Porque se ele não lesionou um corpo celular de um neurônio, esse axônio ele consegue se regenerar, ele consegue ser substituído, essa fibra nervosa, ou vários axônios, né? A fibra saudável remanescente começa a crescer ao longo da bainha vazia a uma velocidade de 1 a 2 milímetros por dia. Então é um processo lento de crescimento, você leva um longo período de tempo para se recuperar completamente. E essa regeneração natural é muito menos provável nas fibras nervosas do encéfalo e da medula espinal, devido ao seu elevado grau de especialização. Então, se você tem uma fratura, um machucado, enfim, no encéfalo ou na tua medula espinal, pode ser que seja uma fratura irreversível, justamente porque elas são muito especializadas e a pessoa pode desenvolver sequelas que vai levar para a vida toda, que não vai conseguir se regenerar dessas sequelas. Visando o mínimo de dano possível, nosso encéfalo e medula espinal apresentam elevada proteção. O encéfalo é isolado por 3 membranas protetoras chamadas de meninges, que o envolvem completamente. Os ventrículos encefálicos produzem uma substância aquosa dentro do crânio conhecida como líquido cerebroespinal, a qual absorve e dispersa forças mecânicas batidas. Um soco, um impacto de um acidente, por exemplo, que poderiam causar lesões. Graças a esse líquido cerebroespinal, ela amortece o nosso cérebro, não deixa o cérebro ter um impacto contra a caixa craniana e ser lesado, ser afetado, machucar os neurônios. E as meninges, elas formam um escudo, é uma capa protetora. Aqui nós temos uma imagem. São várias as camadas que protegem o nosso encéfalo, que protegem a nossa medula espinal, justamente porque elas não conseguem se regenerar com facilidade, como as outras células do nosso corpo. E externamente o encéfalo é protegido ainda pela caixa craniana, constituída de ossos achatados e fortemente fundidos. Você rachar o crânio numa batida, num acidente, é muito difícil. Tem que ser muito forte o acidente que você sofreu para conseguir romper o crânio e atingir o encéfalo.
Já a medula espinhal localiza-se protegida dentro do canal vertebral, um longo túnel no interior da coluna alinhado de vértebras. A coluna vertebral, juntamente com os ligamentos e músculos, fortalecem e protegem a medula contra choques diretos e golpes. Então, se você sofreu um acidente e bateu as costas, caiu e bateu as costas, enfim, as vértebras, elas vão proteger a medula espinal. Vão fazer de tudo para proteger. São ossos que estão protegendo a medula espinal, evitando assim uma lesão permanente. Dentro do canal vertebral, o líquido cérebro-espinal circula e atua como amortecedor de impactos, e o espaço epidural provê uma camada protetora de gordura e tecido conjuntivo. Ou seja, tem as meninges também protegendo, várias camadas de pele, digamos assim, protegendo a medula espinal. Vai ter um líquido cérebro-espinal, um líquido aquoso, um pouco gelatinoso, que vai proteger contra impactos também. E ela ainda vai ter uma camada de gordura protegendo a medula espinal. De tão importante que ela é para o nosso organismo. Uma lesão na medula espinal pode deixar uma pessoa paraplégica ou tetraplégica. A pessoa não vai ter o movimento das pernas e nem das pernas e dos braços. Então, é muito importante uma proteção do nosso sistema nervoso central. E aqui nós temos várias informações, mas o que interessa é o espaço entre as vértebras, por onde passa a medula espinal, e ela forma um cordão. Esse cordão em amarelo aqui é a medula espinal, e os nervos saem lateralmente das vértebras. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz umas pausas para tomar notas de alguns conceitos diferentes. Responde o nosso exercício e nos vemos na nossa próxima aula.